Se você achou que esse vídeo aqui era sobre dinheiro fácil, pode ir embora. Porque eu quero falar com você que já percebeu, já entendeu que você precisa pensar no seu futuro hoje mesmo. Então, por isso, eu trouxe aqui para você 5 investimentos para você poder parar de trabalhar. Porque não é sobre querer, sobre qual é o meu plano, é sobre poder. Então, com esses 5 investimentos que eu vou te falar aqui, você consegue viver de renda e decidir o que você faz da sua vida, se você segue trabalhando até morrer ou se um dia você para descansar. Eu sou a Carol Barreto, sejam muito bem-vindos ao Aprenda Renda, o canal que descomplica o seu dinheiro para você. Então hoje vamos falar sobre investimentos para você poder viver de renda, para você poder chegar no momento da sua vida e falar, bem, hoje eu não estou mais afim de trabalhar, hoje eu vou viver aqui a minha outra vida, vou fazer outra coisa, vou ter um ano sabático, né? É para isso que servem esses investimentos aqui. Então vamos lá logo ao que interessa. Investimento número 1, Tesouro Renda Mais. E esse investimento, Tesouro Renda Mais, ele faz parte do grupo de investimentos em Tesouro IPCA, ou seja, ele rende o IPCA e mais uma taxinha fixa, o que faz com que o seu dinheiro esteja sempre rendendo acima da inflação. Então, se ele é um investimento no Tesouro Nacional, ele carrega com ele o quê? Toda a segurança do Tesouro. Então, você aí, investidora iniciante, que está um pouco insegura nessa história dos investimentos ainda, mas já quer planejar o seu futuro, o Tesouro Renda Mais, ele é uma das opções mais seguras que a gente tem hoje em dia. Só que apesar dele ser um investimento em Tesouro IPCA, ele tem uma regrinha bem diferente, o que você precisa hoje. Esse tesouro, ele vai render o IPCA e mais uma taxa fixa até a data de virada dele. O que é a data de virada? É aquele ano que vai estar escrito lá no nome do tesouro. Então, se você abrir o aplicativo da sua corretora, você vai ver lá, Tesouro IPCA Renda Mais 2035, ou seja, 2035 é a data de virada dele. E o que acontece nessa data de virada? O que é a virada? A virada significa que a partir daquela data, esse investimento vai passar a te pagar rendimentos mensais. Ou seja, ele foi rendendo ali até 2030, por exemplo, foi acumulando juros compostos e aí a partir de 2030 ele vai passar a te pagar, por exemplo, R$ 1.000 todos os meses por mais 20 anos, que aí sim é a data de encerramento dele oficial. Então percebe que esse tesouro ele foi criado para você que tem pouco dinheiro, que não tem muitas condições de fazer grandes investimentos na sua aposentadoria hoje. Por quê? Porque ele vai deixar com que você invista a partir de 30 e poucos reais e lá no final ele vai te pagar rendimentos mensais. Mas é claro que como tudo na vida existe um lado ruim e aqui tem 2 lados ruins desse investimento no Tesouro Renda Mais. O primeiro é que a partir da data de virada, o seu dinheiro fica preso, você não consegue resgatar ele. Você precisa ficar ali recebendo todos os meses por 20 anos. E o segundo problema, que nem tudo na vida as coisas não são flores, é que o seu dinheiro vai acabar, Depois dos 20 anos, você vai ter que ter um outro plano. Mas se você não tem plano nenhum, é bom você garantir alguma coisa. Investimento número 2. Esse aqui ainda é um investimento no Tesouro Direto, no Tesouro Nacional. Só que esse é o Tesouro IPCA com juros semestrais. Por que eu trouxe aqui 2 tesouros IPCA para os nossos investimentos, para viver de renda, para você pensar na sua aposentadoria? Porque o Tesouro IPCA ele é um investimento que está sempre rendendo acima da inflação, o que faz com que no longo prazo você garanta que o seu dinheiro não vai perder o poder de compra dele. E isso já é muito bom. Mas o que é exatamente o Tesouro IPCA com juros semestrais? Geralmente o que eu mais falo aqui para vocês é sobre o Tesouro IPCA sem juros semestrais. Por quê? Porque você aí, investidora iniciante, que está começando agora a pensar nesse mundo dos investimentos, você ainda não tem o montante necessário para você se aposentar. Você ainda está construindo isso. Então, por isso, geralmente, o mais indicado é que você comece pelo Tesouro IPCA sem juros semestrais. Mas eu estou falando do seu futuro, de quando você vai poder pensar em parar de trabalhar. Então, eu estou falando sobre um investimento que já vai te pagar renda passiva, que já vai garantir a sua aposentadoria. Mas esse caso aqui é lá na frente.
Então é para você saber hoje o que fazer lá na frente. O Tesouro IPCA com juros semestrais, ele rende o IPCA e mais uma taxa fixa, como todos os investimentos em Tesouro IPCA, mas ele te paga o rendimento dessa taxa fixa mais IPCA a cada 6 meses. Então ele vai rendendo, deu 6 meses ele te paga. Vai rendendo, deu 6 meses ele te paga até a data de vencimento. Então, quando você estiver lá na frente, daqui a 30 anos, quando você realmente for falar, bem, acho que agora eu vou me aposentar, você pega o seu dinheiro que você juntou a vida toda, bota no Tesouro IPCA com juros semestrais e aí você pode ficar tranquilo. Investimento número 3, previdências privadas. Sim, eu vou falar sobre previdência privada. O que são as previdências privadas? Elas são fundos de investimento, assim como todos os outros fundos de investimento que existem no mundo. A única diferença é que esses fundos de previdência, eles são focados no longo prazo. Então, existem diferentes fundos. Fundos de renda fixa, fundos de crédito privado, fundos de ações, multimercado, vários fundos com riscos totalmente diferentes. Então, por que muitas pessoas aqui nesse mundo da internet, dizem que previdência privada são horríveis? Porque nós no Brasil temos um sério problema no nosso mercado financeiro. Somos totalmente dominados pelos bancos grandes. Os bancos grandes, que são o quê? 5, 6 bancos, não sei, eles dominam praticamente todo o nosso mercado financeiro até hoje. Então, até hoje tá difícil, estamos melhorando, mas eles ainda dominam muito. E eles acabam ofuscando os produtos de outras instituições menores, porque como eles são muito grandes, eles oferecem tudo que tem no mercado financeiro. Qualquer coisa eles oferecem. Só que tem outras instituições que são menores, que também oferecem aqueles produtos. E para competir com eles, o que elas fazem? Elas oferecem produtos melhores, como é o caso das previdências privadas. As previdências privadas são produtos de seguradoras. Elas funcionam, elas existem, são vistas pela legislação brasileira como produtos de seguro de vida. É como se elas fossem um tipo de seguro de vida. Então, quem pode ofertar isso, previdência privada, são as seguradoras. Um banco grande como o Itaú, por exemplo, ele tem uma seguradora do Itaú acoplada ali dentro do guarda-chuva do Itaú. O Itaú, ele é o Itaú e tem um monte de outras pequenas empresas de mercado financeiro. E é por isso que ele te oferece uma previdência privada, só que ele vai te oferecer que previdência? A previdência ruim. É igual o CDB. O CDB do Itaú é uma porcaria, assim como todos os outros produtos para gente que não tem muito dinheiro. Então, é por isso que existe uma cultura, né, da gente aqui no Brasil de que previdência privada é ruim, porque a maioria das pessoas tem pouco dinheiro, investem em previdências em bancos grandes e aí o que acontece? Se ferram. Mas, para minha sorte, para a sua sorte, né, que a gente não tem muito dinheiro, hoje as corretoras de valores, elas oferecem, tem muitas corretoras hoje que oferecem a possibilidade de investimentos em previdência privada, ou seja, as corretoras vão lá e assim como os outros investimentos, como os CDBs, por exemplo, elas oferecem várias opções de previdência privada de outras seguradoras menores, que não são, por exemplo, a seguradora do Itaú. Então, lá na sua corretora, no aplicativo da sua corretora, você tem condição sim de achar ótimas opções de investimento em previdência privada. E aí, o que você vai fazer? Você vai conhecer o seu perfil de investidora, você vai fazer o seu Suitability, que tem lá no aplicativo da sua corretora, e vai escolher uma previdência privada que esteja de acordo com o seu perfil de investidora. Então, se hoje você é uma investidora iniciante, não entende muito, tem um pouco de medo ali do investimento, procura uma previdência privada de risco baixo, assim, investimento em renda fixa. Mas, claro, sempre olha o rendimento histórico desse fundo, né? Para você não ter muitas surpresas. Então, quando você abrir lá o aplicativo da sua corretora de valores, você vai precisar escolher a sua previdência, aquela que tem mais a ver com você, com seu perfil de investidora, e você também vai precisar escolher outras duas coisas ali principais dentro desse acordo com a sua corretora e com a previdência privada que você está adquirindo. Você vai precisar escolher entre PGBL e VGBL. O que é isso?
A previdência PGBL é aquela que é mais indicada para as pessoas que pagam imposto de renda. Então, de um modo geral, se você paga imposto de renda, a PGBL ela é boa para você, porque você vai poder descontar no seu imposto de renda a sua previdência privada. Já se você não paga imposto de renda, a VGBL é a melhor para você, porque aí ela tem uma tributação melhor aí na sua vida. E a segunda coisa principal ali que você vai precisar escolher é a forma de receber esse dinheiro lá no final. Ou seja, como que você quer, o que você quer que aconteça daqui a 30 anos, que é quando essa sua previdência vai vencer. Existem inúmeras opções, mas basicamente você precisa pensar se você quer receber o seu dinheiro de uma vez só, pegar todo o montante gerado durante esse período, corrigido com juros e botar na sua conta e você decidir o que vai fazer com esse dinheiro, ou se você quer ir recebendo ele paulatinamente, mês a mês ali, tipo um tesouro renda mais. Aí fica a seu critério. Investimento número 4. Fundos imobiliários. Esses investimentos são muito parecidos com uma ação. Comprar um fundo imobiliário é muito parecido como comprar uma ação. Se você nunca comprou uma ação na vida, isso não vai fazer muita diferença para você. Mas se você já ouviu falar, que eu acredito que sim, em bolsa de valores, então aí você já começa a saber muito bem do que eu estou falando. Os fundos imobiliários, eles são listados em bolsa de valores, ou seja, são investimentos de risco. Mas eles são ligeiramente diferentes de uma ação, o que para você é bom. Primeira diferença, as cotas dos fundos imobiliários, que é isso que você pode comprar lá na Bolsa de Valores, uma cota, 2 cotas, 3 cotas, o valor dessas cotas não varia tanto quanto uma ação. Não é uma montanha-russa tão grande, varia, mas geralmente tende a variar um pouco menos. E a segunda diferença principal, e que é o que mais te interessa, é que eles não são exatamente empresas. Os fundos imobiliários, eles são fundos de investimento, assim como as previdências privadas, só que eles têm uma regrinha diferente. Primeira regra diferente é que eles não têm nada a ver com longo prazo, né? Eles são investimentos em bolsa de valores. E a segunda diferença é que eles funcionam como empresas que compram, vendem e alugam imóveis. E aí é que tá o pulo do gato, porque quando eles compram um imóvel e botam esse imóvel para alugar, eles têm que te pagar o valor do aluguel todo mês. Então você recebe ali, você que compra uma cotinha de um fundo imobiliário, você recebe alguns centavos ou pode chegar até R$1 ou mais de R$1 por cota todos os meses. Então imagina um fundo imobiliário que te pague R$1 por cota todos os meses. Se você tiver 100 cotas, você vai receber quantos? R$100. Se você tiver 1.000 cotas, você vai receber quanto? R$1.000, percebe? Então, esses investimentos, eles são perfeitos para quem quer ter uma renda passiva com bastante previsibilidade. Todo mêsinho ali vai cair um pouquinho. Mas, como eu falei, eles são investimentos em renda variável, em bolsa de valores. Então, eles têm sim risco e, claro, não tem a garantia de que vai dar certo e todo mês você vai ficar ali recebendo. O fato é que, se der certo, você vai receber. Então, existe esse risco ali. Mas é claro que existem vários fundos diferentes e com riscos diferentes. E o mais simples de você entender, principalmente os riscos, são os fundos de tijolo, que eles fazem exatamente isso que eu falei. Eles compram imóveis, vendem imóveis e alugam imóveis. E dentre esses fundos existem aqueles que são donos de shoppings, por exemplo, donos de lajes corporativas, donos de pátios logísticos. Então, conforme o mercado que esse fundo tiver inserido, esse risco vai ser variável. Investimento número 5 são as ações. Claro que a gente ia chegar até elas. Como você já deve ter pensado, ouvido em algum lugar, em algum momento, sobre Bolsa de Valores, onde estão listadas as ações das empresas brasileiras. O que é uma ação? É um pedacinho muito pequenininho de uma empresa. Então imagina que você tem uma empresa enorme, tipo uma pizza gigantesca, a maior pizza que você já viu na sua vida. E aí você vai cortar essa pizza francesa. Mas é uma francesa que é para dar para todo mundo. Não é aquela francesa que você come 2 pedaços e acabou, não. É a francesa que todo mundo vai pegar, nem que seja uma fatiazinha só com um presuntinho. Isso é uma ação. A fatia, só que geralmente sem um presuntinho.
E como funciona essa ação para te pagar dinheiro para você poder dizer, não vou mais trabalhar? Quando você compra uma ação, você passa a ser sócia daquela empresa. O que isso significa? Significa que, caso a empresa dê lucro, você vai ter direito a um pedacinho desse lucro, dependendo do quão sócia você é, né? Se você é uma sóciazinha minoritáriazinha, que só tem uma açãozinha, você vai ter um pedacinho pequenininho desse lucro. Se você é uma sócia-zona, que tem um monte de ações-zonas, aí você vai ter um pedação desse lucro. E como a empresa pode te pagar esse lucro? Ela pode te pagar de 3 formas. Através de dividendos, que são como os rendimentos dos fundos imobiliários, só que sem a periodicidade dos fundos imobiliários. O fundo imobiliário ele vai te pagar ali todo mês. A ação depende. Depende de como a empresa vai decidir, como é que a diretoria da empresa vai definir, mas o fato é que em algum momento ela vai te pagar dividendos. Tem empresas que pagam dividendos todo mês, ela paga sempre dividendos. Tem empresa que não. Então isso você vai precisar estudar a empresa para saber onde você está se metendo. Mas o fato é que toda empresa, toda ação é capaz de te pagar dividendos. A segunda forma é te pagando juros sobre capital próprio. O que é isso? A empresa, ela está crescendo, De um modo geral, tem umas que crescem mais rápido, outras crescem mais devagar. E o capital próprio é o que ela tem, é o dinheiro que ela tem ali em caixa. E esse dinheiro dela, ele está sempre investido em alguma coisa. E esse investimento gera o quê? Juros. E como você é sócia da empresa, você vai ter direito ao juro gerado do capital próprio dessa empresa. E aí esse ela vai te pagar sempre. Não todo mês, tá? Mas sempre, pelo menos aí todo ano. A empresa vai te pagar algum juros sobre capital próprio. E a terceira forma é através da valorização da cota da ação. Que aí você só vai ter esse dinheiro caso você venda essa ação. E o pulo do gato sobre investir em ações com foco no longo prazo, pensando na sua aposentadoria, é que a ação ela pode te pagar dessas 3 formas ao mesmo tempo. Na verdade, a maioria delas faz isso, tá? Então você ganha 3 vezes e é isso. Só privilégio mesmo. Mas é claro que tudo isso que eu te falei aqui, qualquer um desses 5 investimentos que você escolher, todos eles só vão funcionar se você tiver constância. Constância como? Você precisa começar hoje a pensar na sua aposentadoria. Porque se você esperar, se você deixar para pensar só lá quando você for se aposentar, sabe o que vai acontecer? Você vai depender do INSS. E depender não é legal, né? Então, se você quer realmente poder pensar e planejar quando você vai querer parar de trabalhar, até quando você quer seguir na vida que você vive hoje, comece hoje a investir para a sua aposentadoria, porque aí você começa com menos, E é muito mais simples. Pode escolher investimentos de menor risco e tudo mais. Então comece agora e tenha constância. Todos os meses pense nisso e guarde, separe um dinheiro para isso. E se você gostou desse conteúdo aqui, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisada toda vez que a gente tiver vídeo novo por aqui, que geralmente são terças e quintas às 11. Nem sempre tem, nem toda terça, nem toda quinta, mas quando tem, é terça e quinta às 11. Eu sou a Carol Barreto, sou consultora de finanças. Esse aqui é o Aprenda Renda. E se você quiser saber mais sobre os conteúdos que eu falo, também pode me seguir nas minhas outras redes sociais. Até o próximo vídeo.